Bom dia, professor. Bom dia. Oi, Jota. Bom dia. Bom dia. E aí, tudo bem? Tudo sim com você. Tudo bom. Pessoal, estou aqui para substituir o professor Anderson, que está fazendo acolhimento hoje no colégio. Então, ficarei com vocês aí nesta aula. Já vou aproveitar aqui para fazer a minha chamalinha. Já comecei a gravar? Já. Então, deixa eu colocar aqui a listinha, ver se dá para enxergar aí na tela. Dá para ver aí, pessoal? Dá sim. Sim. Hoje é dia 23. Vamos adiante. Amanda? André? Arthur? Presente. Sabino? Xavier? Brenda? Presente. Kaique? Presente. Caroline? Presente. Celina? Presente. Christian? Presente. Gabriela Petraroia? Giovana Anjos? Tô aqui, Jota. Giovana Mendonça? Giovana Sena? Presente. Guilherme Oliveira? Gustavo Fernando? Gustavo Matheus? Luísa? Presente. Henrique Gabriel? Henrique Silva? Igor? Eu. Isabel? Presente. Jota, o Guilherme da Hora falou que tá presente no grupo. Beleza. Isabela? Presente. Isabela Perini? Presente. Isabela Ferreira? Presente, Jota. Israel? Jackson? João Pedro Ivanes? João Victor Cabral? João Victor Cabral? João Victor Guirado? Laura? Leonardo? Letícia Camarinho? Presente, Jota. Letícia Nascimento? Presente. Lívia? Eu. Hã? Presente, Jota. Pedro Augusto? Aqui, De Paula? Jota, desculpa, o microfone bugou. Pedro Henrique de Paula? Pedro Henrique Neiva? Presente. Pedro Paulo Coelho? Pedro Silva Lopes? Aqui. Sofia? Thomas? Vinícius? Brito? Muito bem. Deixa eu voltar aqui no lobby para ver se tem alguém aguardando. Para um pouquinho. Mãozinhas levantadas. Pedro de Paula. Beleza. Deixa eu marcar aqui. Só um instante aí, pessoal. Deixa eu ver. Ok. Bom, eu vou voltar lá no caderno de atividades, que ficaram aqueles exercícios para vocês fazerem, né? Nós passamos ontem. Então, deixa eu só colocar aqui na tela para vocês acompanharem comigo. Pera lá. Vou colocar aqui. Dá para ver aí, turma? Sim, Jota. Dá sim. Beleza. Aí na página 5, né, do livro de atividades, está polímeros naturais e sintéticos, né?
Aí, de acordo com sua ocorrência, os polímeros são classificados em naturais ou sintéticos. Marque N para as imagens que representam polímeros naturais e S para os sintéticos. Algodão, polímero natural, a base dele é a celulose, né? Polímero de cadeia formada por moléculas de glicose, né, polimerizadas lá por condensação. Aqui ele mostra garrafinhas, né, de água, PET, né, polímero sintético. O nosso PET, poliamida. Aqui nós, poliamida, não, poliéster, na verdade. Né? Aqui os tubos de PVC são polímeros sintéticos, né? Cloreto de polivinila, ou policloreto de vinila, né? Aqui eu tenho a gravatinha, né, que foi feita com seda. Essa seda aí foi obtida lá de um animal, né, inseto, então polímero natural. Aqui eu tenho sacolas plásticas comuns de polietileno, polímero sintético. Tenho aqui os plásticos para fabricação de brinquedos, portanto, polímero sintético, polipropileno. Madeira, né? Madeira tem na sua composição celulose, também é um polímero natural. O nosso látex extraído aqui da seringueira vai ser usado para fabricação de borracha, polímero natural. Muito bem. Exercício 2, relacione corretamente as colunas conforme a classificação dos polímeros. Então ele vai, né, aqui mostrando para nós o polímero natural, polímero sintético, termoplástico, termofixo, elastômero, homopolímero, copolímero, polímero de adição, de condensação. Então, no primeiro aqui, ó, para associar os polímeros naturais, está aqui, originam-se de monômeros encontrados na natureza. Polímeros sintéticos, nós vamos encontrar aqui, sintetizados quimicamente do óleo cru ou do petróleo. Os termoplásticos, esses três, então, eles vão ter essa propriedade que, sob variação de temperatura, por repetidas vezes, podem ser moldáveis. Os termofixos já não têm essa propriedade, né? Então, solidificam-se ao reagir, eles têm, né, ligações cruzadas entre as cadeias, então, eles não podem, né, sob aquecimento, voltar a ser moldáveis. Os elastômeros, né, são uma classe intermediária entre polímeros, né, termoplásticos ou termofixos. Na verdade, aqui é uma colocação meio que não está bem colocado. Né? Os elastômeros têm a propriedade, então, de sofrer deformação através de uma força, né, de tração e retornar à sua condição original. Isso porque as moléculas, as macromoléculas poliméricas que os compõem, têm, né, na sua estrutura duplas ligações que permitem com que haja um alongamento, né? Um alongamento sem que se modifique, né, a condição estrutural, né, sem que haja uma degradação. Se você pegar polietileno, por exemplo, uma sacola de polietileno e puxar, tracionar, produzir um esforço, você vai ver que vai haver uma deformação e essa deformação não retorna à condição original, o que não acontece no caso dos elastômeros. Eles têm essa propriedade, né? Vamos ver aqui, homopolímeros, então essa afirmativa 6, está colocada aqui, produzidos por apenas um tipo de monômero. Bom dia. Acordou bravo aqui. Copolímeros, então aí eu vou ter unidades de monômeros, né, diferentes entre si. Há mais de um monômero, né, na sua constituição. Então está aqui, mais de um monômero na constituição. Polímeros de adição, então eles vão passar por reações de adição, onde existe a necessidade de um grupo vinílico, né, uma dupla ligação presente, né, no nosso monômero. Essas reações em cadeia, né, de vários monômeros iguais, vão acontecer pela união desses monômeros quando tem uma abertura daquela dupla ligação, no grupo vinílico. Os polímeros de condensação, então aqui a definição, as macromoléculas vão, né, se ligar umas às outras, né, a partir de reações de condensação, onde vai ter a eliminação de um subproduto.
Não vai fazer parte do polímero. Moléculas pequenas, como no caso moléculas de água. Até aqui tudo bem, pessoal? Sim. No 3, complete a frase a seguir. Né? Os plásticos são materiais constituídos por moléculas denominadas polímeros. Os polímeros são macromoléculas formadas pela repetição de uma unidade molecular pequena chamada de monômero. Vamos lá para o 4. Você sabe o que é de que material é feita a garrafa PET? Então, manjado, né, pessoal? PET, eu tenho aqui o ácido tereftálico, né? É um ácido carboxílico, com 2 carboxilas na extremidade, né? E eu tenho o etileno glicol, um álcool. Quando eu tenho, então, a interação, como é mostrado aqui embaixo, entre os grupos, né, funcionais do ácido carboxílico, a nossa carboxila, interagindo com a hidroxila do nosso álcool, nessa interação, então, dos grupos OH, eu vou ter a liberação de uma molécula de água e eu vou ter a ligação entre esses grupos na produção desse grupo funcional éster. Então, trata-se de um poliéster. Tranquilo aqui, galera? Tranquilo. Sim. Tranquilo. Deixa eu descer um pouquinho mais. De novo, ele está falando aqui do PET, né? Com relação aí à produção aí das garrafas. Então, o texto ele diz que o consumo de PET para a fabricação de embalagens encontra-se em constante crescimento, principalmente na crescente substituição das embalagens de vidro e folha de Flandres por garrafas de PET. Essas folhas de Flandres são utilizadas nas latas, né, nos enlatados. A parte interna das latas é revestida com estanho e com um tipo de resina. Esse estanho, então, protege a parte interna da lata, né, do contato com o alimento, porque a parte externa da lata é feita de aço, e qualquer contato que você tenha do aço que contém ferro com um alimento que contém água, você pode ter processos de enferrujamento, e aí você vai comprometer o seu alimento. Então, as folhas de Flandres são usadas, né, nessas embalagens que são as latas metálicas. O PET substitui, né? As principais vantagens dessa substância são a melhor relação custo-benefício para a indústria e propriedades mais atrativas para o consumidor final, incluindo leveza e resistência mecânica. Do ponto de vista industrial, as embalagens de PET obtidas por injeção ou sopro caracterizam-se por excelente processabilidade, atingindo-se patamares de milhares de garrafas por hora de produção. Então, uma linha de produção que tem uma injetora que utiliza essas técnicas aí de sopro, né, ou mesmo injeção, fazem aí, cospem, né, garrafas aí por segundo nesses processos. As temperaturas envolvidas são bem inferiores para que você utilizaria para fabricar vidro, porque para fabricar garrafa de vidro você precisa pegar areia e fundir, derreter essa areia, né, para você poder moldar a garrafa. E você precisa de uma energia tremenda para gerar essa temperatura alta. No caso do PET, as temperaturas são mais baixas, os gastos energéticos são menores. Então, está mostrando aqui o PET, né, o politereftalato de etileno, e aí ele pergunta, ele sabe, nós sabemos já que a reação de condensação acontece lá entre o ácido tereftálico e o etileno glicol. Com relação a esse polímero, ele pergunta quais, né, são as funções orgânicas presentes na sua composição. Então, dá para você observar aqui que o grupo funcional lá do nosso polímero é o éster, né? Eu tenho o grupo funcional de éster aqui, ó. Carbonila com oxigênio, como heteroátomo, ligando a carbono, a outra parte de cadeia carbônica, né? Então, tem o grupo funcional de éster. Trata-se de um poliéster. Qual a ocorrência? Quanto à ocorrência, qual é a sua classificação? É um polímero sintético. Tá? Cite 2 características que fazem com que o PET seja classificado também como um termoplástico. Ali, se você aquecer o PET em uma determinada temperatura, você vai amolecê-lo. Ele fica flexível, moldável. Aí o termo que é usado por isso é filiforme, né?
Então, você consegue, né, ter uma condição aí de até estar reciclando esse material, porque uma vez que ele é termoplástico, ele pode passar por esse processo diversas vezes. Tem baixo custo, né, de produção, né? Você tem um material que é resistente, né, leve, baixa densidade. Então, são características aí que estão associadas não só ao fato de ele ser termoplástico, mas algumas propriedades, né, úteis desse material. D. O texto apresenta alguns benefícios da fabricação e do uso de garrafas PET para a indústria de embalagens. Porém, depois de utilizadas, essas garrafas podem se acumular no meio ambiente, provocar vários danos. Como é possível minimizar o impacto gerado após o seu uso? Aí você tem uma resposta aí pessoal, né? Mas, de uma maneira geral, a ideia, né, é tentar reutilizar, reciclar esses materiais, né, de alguma forma. Uma vez que são termoplásticos, podem ser remoldados, né? Você então poderia criar uma política de reciclagem, de reutilização desses materiais. Ô, Jota, Oi? tem como você voltar na A rapidinho, por favor? Na A? Isso. Aí, obrigado. Já foi aí, Jota, valeu. Beleza. No exercício 6, ele diz: a polimerização por adição consiste na união de vários monômeros iguais, formando uma cadeia polimérica. Relacione corretamente os monômeros com o respectivo polímero, né? Então, tenho aqui ó, o nosso eteno ou etileno, ele vai formar o polietileno. Então, procura aqui o nosso amiguinho polietileno, está aqui, né? Polietileno, a estrutura, né, da cadeia polimérica com N unidades de repetição desses grupos CH2, CH2. Aqui nós temos o propeno ou propileno e na sua polimerização eu vou formar o polipropileno. Tá aqui o nosso amiguinho polipropileno, onde as unidades de repetição serão formadas por esses dois carbonos, CH2, CH, e essa ramificação, CH3. Depois eu tenho aqui o meu grupo vinílico em dupla ligação com um cloro ligado aqui, né? O cloro eteno. E aí eu vou formar o meu PVC. Tá aí o nosso policloreto de vinila. PVC. Aqui eu tenho o que nós chamamos de estireno. Eu tenho aqui o grupo vinílico, carbono com dupla ligação, dois carbonos em dupla ligação, com um anel benzênico na sua estrutura. Então, deixa eu achá-lo aqui. Tá para cima, tá aqui o nosso poliestireno. Aqui eu tenho o grupo vinílico, 4 átomos de flúor ligados entre si. Eu vou ter a formação do teflon. Então, vou procurar aqui o nosso teflon. Deve estar lá para cima. Não, deixa eu ver, passei ele aqui. Ah, tá aqui. O teflon, o nome oficial aí, né? Politetrafluoretileno. Politetrafluor, tetrafluor porque tem 4 átomos de flúor, etileno, né? Porque tem 2 carbonos. E a polimerização, então, vai ter essas unidades de repetição. Aqui eu tenho o grupo vinílico com o nosso cianeto aqui, ó, CN. Esse grupo aí que vai gerar, então, a acrilonitrila, né? Nós chamamos, então, isso aqui de acrilonitrila. E o nosso polímero, está aqui em 6, poliacrilonitrila. Unidades de repetição que tem esse grupo, né? Acrilonitrila. No 7, eu tenho aqui também um grupo nitrila, que está associado aqui a um alcadieno. Eu tenho aqui, então, nessa polimerização, vamos lá para cima, a formação do que nós chamamos de uma borracha, né, um elastômero, o Buna-N. Então, está aqui onde eu tive a associação desses dois monômeros, é um copolímero. É um elastômero, usado na fabricação de borrachas especiais. E vai ter também lá o nosso Buna-S, né? Mesma coisa.
Quando tem alcadienos envolvidos, então o meu polímero vai ter essa característica de elastômero, né? É um copolímero, monômeros diferentes, então vai ser chamado aqui de Buna S. É uma outra borracha especial, copolímero, elastômero, e eu tenho aqui 2 monômeros diferentes compondo aí a sua estrutura. Tranquilo, pessoal? Uma coisa que eu chamei a atenção para vocês, dos elastômeros, né, isso não se fala na apostila, quando você pega polímeros como esses, que tem dupla ligação aqui, ó, nas unidades de repetição, ó, dupla ligação nas unidades de repetição, e são copolímeros formados por monômeros diferentes, uma característica que esses materiais terão é que eles possuirão essa propriedade de ser elastômero. Então, são voltados para a fabricação de borrachas, né? Tudo bem? Tudo bem. Exercício 7, ele fala, os polímeros foram descobertos na década de 30, quando o polietileno, o primeiro polímero artificial, foi fabricado. A partir daí, ocorreu um avanço no desenvolvimento dessas macromoléculas. Em relação a esses compostos, pesquise e indique o nome do polímero presente na composição do material representado pela imagem. Aí está mostrando aqui, né, sacolinhas, né, de mercado, polietileno. Aqui, goma de mascar, eu tenho poliacetato de vinila, o PVA. Também está presente na cola branca, cola de papel, aquele tipo de cola tenaz, né, poliacetato de vinila. Para os CDs, produzidas com policarbonato de bisfenol, é um outro tipo de copolímero. Aqui o tubinho, né, de água, aqui esse encanamento, PVC, né, policloreto de vinila. Aqui o que ele mostra, aqui, que esse aqui é uma borracha? Não, uma lente de contato, estou doido. Estou no óculos, estou ficando cegueta, né? Tanto olhar para essa tela aqui. Lente de contato, é isso mesmo. Então, é utilizado aqui o poli-2-hidroxietilacrilato de metila. Então, aí eu já tenho, né, um polímero especial, um copolímero especial, né, que vai conferir essa característica mais gelatinosa para esse material do qual são feitas as lentes de contato, né? Para os automóveis, aquelas partes plásticas que você tem no interior do automóvel, policarbonato de bisfenol também, polímero utilizado aí nessas estruturas dos automóveis. Exercício 8, ele diz, as indústrias de automóvel utilizam uma grande variedade de polímeros sintéticos para produzir uma diversidade de produtos. O para-choque, por exemplo, tem na sua composição, né, o polipropileno. Represente a polimerização desta molécula. O propileno, né, então, nós vamos colocar aqui, lembrar que é o propeno. Então, o propeno tem 3 carbonos e uma dupla ligação entre 2 deles, o grupo finílico aqui, né? Quando acontecer a polimerização, então a dupla ligação vai abrir e originar 2 pontos de encaixe para que as outras moléculas vão sendo adicionadas, né? Então, eu tenho a estrutura do polipropileno. N monômeros como esse vão, então, se interligar para formar uma macromolécula, né, que tem essas N unidades de repetição na sua estrutura. Quanto à composição dos monômeros, o polímero é de adição ou de condensação? É de adição, porque eu tenho a abertura da dupla ligação presente lá no grupo vinílico, né? E eu tenho aí as unidades de repetição dessa estrutura, as unidades monoméricas de repetição são iguais. Exercício 9, ele fala do poliuretano, polímero produzido pela reação entre o diisocianato de parafenileno, ele mostra aqui então essa estrutura desse diisocianato de parafenileno, e o etileno glicol. Tá lá então, né, os monômeros que vão originar esse poliuretano. Então, escreva a reação de polimerização, né, para o poliuretano. Então, nós vamos pegar os monômeros aqui, né,
N moléculas do diisocianato, N moléculas do etileno glicol, e aí você vai ter, então, a interação de grupos funcionais. Nesses grupos funcionais, eu tenho um grupo aqui, que contém nitrogênio e oxigênio, e eu tenho outro grupo do álcool que contém hidroxila. Então, a formação, né, vai eliminar aqui uma molécula de água, e eu vou ter a ligação aqui do nitrogênio, vai ficar uma carbonila, e uma abertura para cá, e aqui do outro etileno glicol, o oxigênio de uma das hidroxilas vai dar uma outra abertura do lado direito. Então, as duas estruturas, os dois monômeros vão se condensar. Eu vou ter aqui, ó, a presença, então, de nitrogênio ligado aqui a uma carbonila. Isso aqui é um grupo amida. Grupo funcional amida presente no nosso poliuretano, né? Então, uma poliamida. Tranquilo, pessoal? Tranquilo. Vamos aqui adiante. Quanto à composição dos monômeros, classifique o poliuretano. Justifique, né? Então, ele é um polímero de condensação, né, formado por monômeros diferentes. Tá lá, polímero de condensação. Aqui o exercício 10 está falando da vulcanização, né? Então, esse processo de vulcanização, ele diz que em 1839 já se utilizava a borracha natural para a fabricação de muitos produtos, como luvas, calçados, capas impermeáveis. A borracha, no entanto, apresentava vários inconvenientes que inviabilizavam seu uso em larga escala. Difícil de ser moldada, o produto ficava mole, pegajoso no calor, rígido, sem flexibilidade no frio, baixa resistência à luz e a líquidos, e além dos odores desagradáveis com o passar do tempo. E aí esses problemas aí foram amenizados, né, quando houve aí a descoberta da vulcanização pelo Charles Goodyear, né, nos Estados Unidos, e revolucionou a indústria desse material. Pesquise e explique como ocorre o processo de vulcanização. Então, esse processo, a borracha é aquecida e é adicionado, então, enxofre. Esse enxofre vai fazer o quê? Ele vai fazer ligações cruzadas, né, entre os átomos de carbono das macromoléculas da borracha, e nessas ligações cruzadas, então, vai tornar esse material mais resistente, mais rígido, né, com melhores propriedades físicas. Então, no processo de vulcanização, nada mais é do que a adição de enxofre na borracha aquecida, para que se façam ligações cruzadas entre as macromoléculas da borracha, entre as cadeias poliméricas, né, novas ligações, e isso vai tornar o material mais resistente, vai melhorar as suas propriedades. Tranquilo aqui, turma? Sim. Exercício 11, ele diz aqui, a utilidade dos polímeros para o ser humano parece não ter fim. Nossa espécie encontrou inúmeras aplicações para os polímeros sintéticos, mas os polímeros naturais também não ficam atrás. Não só nós, como também outros seres vivos, valem-se deles para uma infinidade de usos. São exemplos de polímeros naturais os componentes majoritários do quê? Bom, se você procurar aqui, unhas e conchas. Unhas, tudo bem, que você tem lá a queratina, que na verdade é um polissacarídeo, né? Concha não, concha você vai ter carbonatos, né? Substâncias inorgânicas. Azeite e farinha, nesse caso eu não tenho polímeros presentes no azeite eu tenho triglicérides. Na farinha eu posso até ter, né, alguma quantidade ali presente lá mas também eu vou ter os polissacarídeos presentes lá na farinha, até que sim, mas no azeite não. Papel e madeira, sim. Papel eu tenho celulose, madeira é celulose, e celulose é um polímero natural, né? Polissacarídeo. Vidro não, vidro eu tenho uma estrutura inorgânica à base de óxido de silício. Teia de aranha até sim, eu tenho lá proteínas envolvidas, macromoléculas, mas no caso o vidro tira fora. Plástico verde e celofane. Celofane, sim,
É um polímero sintético. Agora, plástico verde ele vai ser feito, né, à base lá de também polissacarídeos. E não vai rolar aqui nesse plástico, porque ele precisa de uma estrutura mais curta, uma estrutura que seja degradável, né? 12. O poliestireno é um polímero muito utilizado na fabricação de recipientes e plásticos, tais como copos e pratos descartáveis, pentes, equipamentos de laboratório, partes internas de geladeiras, além do isopor, que vai ser o poliestireno expandido, né? Esse polímero é obtido na polimerização por adição do estireno, que é o vinilbenzeno. A cadeia carbônica desse monômero é classificada como sendo. Então, vejam, se é o estireno, que forma o poliestireno, esse monômero tem essa estrutura, o grupo vinílico, né, vinilbenzeno. E aí, então, o que vai acontecer? Essa cadeia carbônica, na hora que polimerizar esse monômero, eu vou ter, então, uma macromolécula, um polímero, que vai apresentar uma cadeia ramificada, porque eu vou ter anéis benzênicos, né, ao longo da sequência de repetição. Ela vai ser insaturada, porque o nosso benzeno tem duplas ligações na sua estrutura. Será homogênea, porque a cadeia polimérica só vai ter carbonos ligados entre si, sequencialmente, não vai ter nenhum heteroátomo, né? E vai ser aromática por causa da presença do anel benzênico. Portanto, a alternativa D. Tudo bem, galera? Tudo bem. Tudo bem. No exercício 13, ele fala de novo aqui do polipropileno, que é um termoplástico, commodity, uma das resinas que apresentou maior crescimento no consumo nos últimos anos devido à sua grande versatilidade. O número utilizado para a obtenção do PP está representado, né, em que alternativa? Polipropileno tem que lembrar do... Alternativa D. (14) Polímeros são macromoléculas formadas por unidades químicas menores que se repetem ao longo da cadeia, chamadas monômeros. O processo de polimerização é conhecido desde 1860, mas foi somente no final do século XIX que se desenvolveu o primeiro polímero, e aí vem toda uma história que o cara conta, minha nossa. Aí fala que os polímeros apresentados na coluna B são produzidos a partir da reação de polimerização dos monômeros listados na coluna A. Então, você tem que fazer o quê? Associar as colunas, né? Para você associar as colunas, então, vamos ver quem são os monômeros. Vamos lá, então. Aqui eu tenho, né, o meu grupo vinílico, que está ligado aqui com um anel benzênico nesse grupo vinílico. Então, nós temos aqui o nosso estireno. Portanto, esse aqui é o poliestireno. Aqui eu tenho um grupo que é de éster, né? Está associado aí a um éster. Ficar quem é que é esse cara. Bom, se eu tenho um grupo vinil e esse grupo de éster costuma receber o nome de acetato, então esse cara vai ser um poliacetato. Do que? De vinila, porque ele tem uma dupla ligação aqui na sua estrutura. Então aqui, 2. Agora nós temos, né, essa outra estrutura, onde eu tenho esse grupo também de éster, e eu tenho aqui dupla ligação, e aqui um grupo metil. Então esse carinha aqui só pode ser o polimetacrilato de metila. Não, desculpa, não. Esse aqui é a poliacrilonitrina. O polimetacrilato vai aparecer aqui. Dimetila. Não, desculpa. Estou fazendo besteira aqui. Esse aqui é o 4. Deixa eu colocar aqui direito. Como é que vocês vão saber esses nomes se eu não te dar nenhuma informação, né? Você tem que ir na base da eliminação. E na base da eliminação só vai poder chegar aqui e realmente ter 4 e 3.
o nosso 4 aqui, poliacrilonitro, e esse nome você vai tirar da né? Presença de nitrogênio. Então, comparando essas duas estruturas, a única que tem nitrogênio, polimetacrilato de metila, só pode ser a estrutura 3, porque você não tem a presença de nitrogênio e polimetacrilato, que é o nosso acrílico, né? Esse polimetacrilato é um material que é muito utilizado para a produção daquele plástico acrílico. Tudo bem aqui, galera? Então, aqui a alternativa correta, a alternativa A, na sequência. Exercício 15, em 1935, Wallace Carothers-Hum, pesquisador da companhia química norte-americana DuPont, sintetizou em laboratório o nylon 6,6, a partir da polimerização entre a hexametileno-diamina com o ácido adípico. Sobre essa reação, analise as afirmativas e assinale verdadeiro, né, ou falso. Vamos para a primeira. A polimerização ocorre entre monômeros diferentes, por isso o polímero é de adição, é o contrário. O polímero é de condensação. O polímero obtido pela reação entre hexametileno-diamina com ácido adípico apresenta a função amida. Sim, nylon poliamida. Eu tenho um grupo amina interagindo lá com um grupo de ácido carboxílico. E aí eu tenho a formação do grupo funcional amida, em repetição, portanto, uma poliamida. A obtenção do nylon 6,6 ocorre com liberação de água. Verdadeiro, é uma reação de condensação. Eu tenho a ligação entre o grupo amina com a hidroxila do ácido carboxílico. Acontece, então, a formação do grupo funcional amida. No exercício 16, ele fala que o polietileno tereftalato, PET, é um polímero de larga aplicação em tecidos e recipientes para bebidas gaseificadas. A seguir, temos uma possível representação para sua estrutura. Então, está aqui a estrutura, né, de repetição. Dá para a gente visualizar aqui que eu tenho, né, a presença dessa estrutura ligada aqui à estrutura do etileno glicol. Olha lá. Isso vai se repetindo, né? À medida que vai se repetindo, vai formando a macromolécula. Então, a alternativa aqui apresenta os dois monômeros manjados, né? O etileno glicol está aqui, e aqui o ácido tereftálico. Alternativa A. Tudo bem, pessoal? Tudo. Tudo bem. Aqui no 17, responder as questões com base no texto a seguir. A sociedade moderna é bastante dependente de polímeros sintéticos. Essa dependência se manifesta em inúmeros produtos encontrados no cotidiano, a começar pelas garrafas de refrigerante feitas de politereftalato, né, de etileno, nosso PET. Um polímero contém átomos de um halogênio na sua estrutura. Não. As juntas e tubulações... Não, eu me perdi aqui. Ah, tá. Parei no PET, sacola de supermercado ali. Ah, tá certo. Então, são feitas de polietileno, essa segunda aqui, lacuna. Aí vai falar das juntas e tubulações, por onde passa água encanada, vai ser o nosso PVC, policloreto de vinila, polímero que contém átomos de um halogênio em sua estrutura. O isopor é um produto constituído do quê? O nosso isopor vai ter poliestireno expandido, é um material que vai ser aquecido, depois vai se injetar um gás e ele vai expandir para formar o isopor, o qual pode ser dissolvido em acetona para formar uma cola muito resistente. Verdade, hein? Isopor em contato lá com a acetona, ele acaba se desfazendo, né, dissolvendo nessa acetona. Essa acetona, então, é um solvente. À medida que a acetona evapora, eu tenho a regeneração do polímero, né, e ele, então, vai ficar aderido, vai funcionar como uma cola. Alternativa A. Beleza, gente? Beleza. Beleza. Lá vem textão. Está falando do polietileno de alta densidade, PAD, o polietileno tereftalato, PET, e o polipropileno, PP, e também o policloreto de vinila, PVC.
Tudo bem, já sabemos as várias aplicações que eles têm. As substâncias de destaque são exemplos do quê? Polímeros sintéticos, pelo amor de Deus, é a alternativa E. 19, na revista Química Nova, na escola, volume 31, número 3, 2009, foi publicado um artigo sobre o poliuretano. Então tá aí, o poliuretano, né? Ele tem uma resistência 2 vezes maior que o látex, né? Pode ser feito mais fino, transparente, levemente maior, né? Então, 80% dos usuários, né, que fazem uso lá de preservativos, né, relatam lá aumento, né, de sensibilidade, em função de você conseguir produzir um tipo de material, né, que é mais fino, mais resistente, transparente, etc. Na síntese, né, desse poliuretano, ele mostra aqui que eu tenho etileno glicol interagindo com outro monômero, que é o diisocianato de parafenileno. As setinhas estão indicando onde é que nós teremos, né, as ligações sendo feitas até obter aqui o nosso poliuretano. Baseado nas informações fornecidas e nos conceitos químicos, é correto afirmar, exceto, então tem que achar o que está errado, né? O que está errado aqui vai ser o quê? O látex citado no texto também é conhecido como borracha natural, sendo que o nome químico desse polímero é poliestireno. Não é poliestireno, né? O poliestireno é aquele que nós vamos fabricar lá, o isopor, né? Derivado lá do monômero estireno, grupo vinílico com um anel benzênico. O látex, que é extraído da seringueira, né, a borracha natural, ela contém como monômero um alcadieno, o buta-1,3-dieno, que vai se polimerizar para formar o látex. Então tá aí a nossa informação errada, né? Exercício 20 está mostrando aqui a obtenção de um polímero que é o Kevlar, né? Esse Kevlar é utilizado aí na produção de coletes à prova de bala, né? Porque tem uma resistência muito grande. E também como isolante térmico. Para você obter esse Kevlar, você utiliza esses dois, né, monômeros. O primeiro já é manjado aqui, né, o nosso ácido adípico, ou ácido tereftálico, na verdade, não adípico, é o tereftálico. E aqui você utiliza uma diamina. E aí, na presença de catalisadores, você tem a polimerização e a formação do grupo funcional amida, que nós já vimos aqui na estrutura, uma polimerização por condensação, a eliminação de moléculas de água e formação do grupo funcional amida, portanto, uma poliamida. Vamos ver o que ele quer que responda. Com base nos dados, é correto afirmar que o polímero é obtido por uma reação de condensação e o polímero resultante é caracterizado por uma poliamida aromática, porque terá anéis benzênicos na sua estrutura, né? Aqui no 21, assinale as alternativas corretas a respeito de reações envolvendo produção e modificação de polímeros. Então, na 1, ele fala reações de formação de polímeros de adição, como o PVC, a geração de uma grande quantidade de subprodutos que devem ser separados do produto final. Não, polimerização de adição não gera subproduto, você vai ter os monômeros se ligando sequencialmente, né? Não tenho que fazer separação depois. 2. Um polímero de adição fabricado a partir de mais de um monômero recebe o nome de copolímero. Verdade. O processo de vulcanização diminui o número de ligações duplas da borracha natural, gerando ligações cruzadas entre diferentes cadeias do polímero através de pontes de enxofre. Verdade, essas pontes de enxofre são aquelas ligações cruzadas que são feitas, né, entre as cadeias poliméricas. 8. Nas poliamidas, como o nylon e o Kevlar, a presença de grupamentos amida é preponderante para as características de alta resistência desses polímeros, devido às fortes interações entre as cadeias, como as ligações de hidrogênio. É verdade, você tem ali nitrogênio ligado diretamente ao hidrogênio e grupos carbonila com oxigênio. Então, isso aqui, uma molécula com a outra, se sobrepondo, vão experimentar forças de atração de ligações de hidrogênio muito intensas, vão deixá-las muito bem presas, aumentando a resistência do material. O processo de polimerização por condensação envolve sempre dois monômeros diferentes e não gera subprodutos,
Não precisam. Vão envolver monômeros que são diferentes, de fato, mas vão gerar subprodutos. São eliminadas moléculas, pequenas, mas são moléculas de água, álcool, ácido, né? Então, existe uma eliminação de moléculas, ou seja, gera-se subprodutos. Até aqui tudo bem, pessoal? Sim. Alguma dúvida aí por enquanto ou tá tranquilo? Tranquilo. Tranquilo. Beleza, então, pessoal. Para casa, então, fica o restante dos exercícios aí desse capítulo aí do caderno de atividades, tá? Então, aí pega essa parte de plásticos e meio ambiente, vai lá na 16, na 17, na 18, na 19 e fecha lá na página 19. Tranquilo? Tranquilo, Jota. Tranquilo. Pessoal, um bom final de semana para vocês. Se cuidem, fiquem com Deus e até o nosso próximo episódio. Até. Final de semana. Tchau. Falou, um abração. Tchau, tchau.